Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, sempre que eu posso e tenho a oportunidade de estar aqui no Piauí. Para mim é uma alegria muito grande e eu venho sempre com um coração muito alegre e agradecido a Deus, pastor Dário, por essa oportunidade. Pastor Mendes, que bom rever o irmão, rever tantos amigos. Ontem nós estivemos juntos lá no seminário, com os alunos do Seminário Teológico Batista de Teresina. Nosso encontro foi lá na primeira igreja. E agradecer ao pastor Natan, à Igreja Batista Morada Nova, por esse convite, pela oportunidade de estar com os irmãos aqui durante esses dias, até domingo. E eu sou grato a Deus por esse tempo que nós temos vivido, por esse tempo que nós passaremos juntos. E eu quero agradecer de todo o coração, porque, meus irmãos, como é bom nós estarmos unidos com a mesma motivação e com o mesmo propósito. Enquanto a gente adorava ao Senhor aqui, eu estava ali no cantinho orando, agradecido a Deus, porque uma coisa que mais me chama a atenção numa noite como essa, e nesses encontros que têm acontecido no Brasil inteiro, é que nós baixamos as nossas cercas e o nome de Jesus é exaltado. Aqui nós viemos lá do Maranhão, nós viemos do Piauí, nós viemos de igrejas diferentes, de convenções diferentes, mas o que nos une aqui é a missão, é o Senhor Jesus, e isso é extraordinário, porque o reino ele está muito além de todos nós, e a gente se alegra muito. Semana passada, pastor Mendes, nós estávamos lá na Colômbia, e era a reunião dos batistas de toda a América Latina, de todas as convenções da América Latina, e a Igreja Multiplicadora agora tem sido essa ferramenta também, que vai caminhar pelos países da América Latina, da América Central, um milagre de Deus, uma oportunidade para a gente aprender. E nós estávamos lá reunidos justamente lançando o primeiro livro já em espanhol, que é o livro do pastor Diogo, Relacionamento Discipulador, e ali nós estávamos com muitas convenções. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando a gente fala de missão, quando a gente vai para o objetivo fim, para que nós fomos criados, nós baixamos as nossas guardas e a gente se alegra com isso, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e nós precisamos alcançar este mundo para Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida. Você, pastor, que atendeu esse convite, nós queremos agradecer aqui a Convenção Batista Meio Norte, que é a convenção que esta igreja congrega. Temos muitos líderes aqui da Convenção Batista Meio Norte, a qual menciona o pastor Mendes, e também temos muitos líderes aqui da Convenção Batista Piauiense. Pastor Ribamar é piauiense, da Piauiense, não é isso? Todinho, né? E também temos irmãos aqui da Convenção Batista Maranhense. Então, essas três convenções que se reúnem aqui, nós queremos, em nome da Junta de Missões Nacionais, trago para os irmãos um abraço do pastor Fernando Brandão, do nosso presidente, pastor Fausto, a nossa gratidão por tudo aquilo que os irmãos têm feito, pelo avanço da obra missionária no Brasil e no mundo. E eu queria que nós pudéssemos repetir essa frase que veio lá de Palmas. Começou lá em Palmas e tem tomado conta do Brasil e está indo agora para a América Latina, né? Nós vamos falar bem forte que o pastor Valmir, que é o dono desta frase, vai ouvir lá em Palmas. Nosso negócio, vamos mais uma vez? Nosso negócio é gente. Esse é o nosso negócio, porque esse é o negócio de Deus. O negócio do Senhor é gente. Gente que carece da graça desse Deus em missão, que está em missão no mundo e está nos chamando para que possamos nos unir a Ele, para resgatar o homem que se perdeu. O pastor Natan disse que eu iria apresentar minha família, eu vou mesmo. Sou casado com a Samara há 15 anos, com a graça de Deus. Ela é uma santa, porque ela me suporta. Ela é uma pessoa muito paciente, amável, né, que para aguentar um cabeça dura desse já por longos anos, fizemos 17 anos aí de convivência entre namoro e noivado, e agora 15 de casado. Pai da Ana Vitória, que está com 13 anos, pastor Dari. Eu estou vendo que daqui a pouco, já estou me preparando psicologicamente, né, para aquele camarada que vai chegar lá, que eu já estou orando por ele há 13 anos, e ele vai chegar e dizer assim: o senhor Fabrício, eu preciso falar com o senhor, né?
E eu vou precisar dizer algumas verdades para ele, dentre elas é aquela assim: eu amo muito mais ela do que você, então toma cuidado, rapaz, né? Então, e o João Rafael, pastor Dário, que é o nosso pequeno milagre. O João, nós tivemos o João depois de 10 anos, de uma jornada longa, nós perdemos 3 outros filhos, e João então veio, e ele é um milagre de Deus. O seu nome é Rafael, porque Deus o curou no ventre da mãe, e Deus colocou o nome dele, disse que ele iria se chamar Rafael, porque ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. E o João saiu e nasceu perfeito, glória a Deus, e agitado que só, e é uma bênção. E eu fico igual Abraão agora, correndo atrás de Isaac, né? Vou para lá, para cá, e essa bênção. Nós somos missionários dos irmãos, através da Junta de Missões Nacionais. Vivenciamos na plantação de igreja há alguns anos, o trabalho de plantação de igrejas em lugares desafiadores do Brasil, reabertura de igrejas. E depois, então, passamos a servir na área de evangelismo, na própria junta, lá no escritório, na sede. Mas a paixão por plantação de igreja é maior do que tudo isso. E aí, há quase 2 anos atrás, nós começamos uma nova igreja, voltamos para Brasília, e numa cidade satélite, Distrito Federal, diferente de os estados do Brasil, nós não temos municípios. Brasília é uma cidade só, e nós temos cidades satélites, mas cidades satélites, por exemplo, como Samambaia, que tem 300 mil habitantes só lá. E nós não temos lá 600 crentes batistas. Então, quando a gente olha para esse culto aqui esta noite, se juntar todas as igrejas de onde nós estamos, vai dar um pouquinho além. Ou talvez num domingo normal, a mesma quantidade de pessoas que estão aqui nessa noite. Que desafio missionário. E aí, pastor Ribamar, eu, como um camarada bom de relacionamento, fui começar uma igreja a partir da casa da minha sogra. Viu aí? Você tem problema com a sua sogra? Eu não. Pastor Gildas, minha sogra é uma mãe, essa senhora aqui, irmã Esther. Então eu, ela, Samara, a Ana e o João, começamos então há quase 2 anos atrás a Comunidade Batista Hope. E aí foi chegando as primeiras pessoas, aqui está o Stanley, piauiense, a Sueli, né? E aí nós começamos a caminhar ali, naquele tempo, o início de tudo, e esse trabalho foi avançando. Com 6 meses, nós começamos os cultos na garagem da casa dela. É a nossa 4ª plantação de igreja nessa jornada ministerial. Então, na quinta, aí, pastor Dário, na quinta a gente fazia roda, né? Era um pequeno grupo, um olhando para o outro. Aí, para dar aquela ideia de diferença da celebração para quinta-feira, domingo, a gente botava as cadeiras uma atrás da outra, né? E aí a gente estava ali firme, e Deus foi tão bom, com 3 meses que a gente estava na garagem, aí a gente teve que sair de lá. E aí fomos para um hotel, nós alugamos um restaurante de um hotel. Esse hotel é lá mesmo, só não servia a parte da noite, não tinha jantar, ele era usado apenas para o café da manhã do hotel. E aí a gente chegava lá, desmontava todo o restaurante, montava a igreja. E como a gente não tinha nada, foi uma bênção, porque lá já tinha cadeira. E lá tinha uma televisão assim de 50 polegadas que a gente usava como data show. Deus providencia tudo, irmãos. As mínimas coisas. E a gente foi reunindo lá, e Deus foi acrescentando pessoas, os pequenos grupos foram avançando, os líderes sendo treinados, e a gente avançando pelas casas. E aí Deus nos abençoou. Depois nós fomos para essa loja que nós estamos hoje, e fomos organizados agora como igreja, dia 26 de janeiro, muito novinha, né? Ainda é um bebezinho. Fomos assim, tivemos o nosso concílio de organização, e fomos organizados como mais uma igreja batista lá no Distrito Federal. E aí estamos rompendo lá com nossas crianças, trabalho com famílias, os pequenos grupos. Hoje nós usamos já esse outro ambiente para celebração, e estamos sonhando agora e orando pela nossa próxima mudança, porque o espaço que nós estamos já está bem complicado para nos atender no momento em que nós estamos, e o Senhor está abrindo portas, e nós acreditamos nisso. Comprar um terreno lá para um templo, a gente foi, já vem há muito tempo, pastor Gildas, sendo desafiado sobre estrutura. Mas quando a gente chega diante de algumas realidades, a gente tem que realmente abrir mão de estrutura, porque um terreno vazio, aonde nós estamos, é em torno de R$1 milhão. Então, se uma igreja precisar de um terreno para ser plantada, nós não vamos mais plantar igrejas nessa região, porque qual igreja mãe ou qual convenção hoje pode comprar um terreno de R$1 milhão? Mas ainda bem que igreja não é terreno, né, irmãos?
Ainda bem que o nosso negócio é o quê? O nosso negócio é por isso, irmãos, que eu sou apaixonado pelo nosso Deus. Porque o negócio do nosso Deus é gente. E Ele nos ama tanto, que Ele enviou o seu Filho a morrer por nós. E como o seu negócio também é gente, Deus usa pessoas simples para obras extraordinárias. Sabe por quê? Porque o negócio de Deus é gente. Ele usa gente. Ele usa gente como eu e você. E ontem eu até brinquei lá na primeira igreja, eu brinco muito com isso. Eu queria que você pudesse fazer uma coisa que nós batistas não gostamos de fazer. Fala aí para o irmão que está ao seu lado. Batista não gosta de fazer de jeito nenhum, né? Aí diz assim, esse pastor é cheio de modismo. Sabe por que eu faço isso? Não é por modismo não. Porque historicamente a gente acostumou tanto nas nossas igrejas entrar, sentar, sair e não falar com ninguém. E se nós queremos ser uma igreja relacional, nós vamos ter que aprender, às vezes quase que na marra, a falar um com o outro. Eu queria te desafiar nessa noite a falar um com o outro. Se o irmão que estiver aí do seu lado estiver fechadão assim, já chega com um sorriso para ele, que aí não tem jeito, você quebra ele. Dá um sorriso para ele, diz assim, tu tá bonito hoje, hein, cara? Daí, bonitão de Jesus. Fala com ele. É isso aí. Nós somos uma igreja relacional. Teve gente que ficou vermelha, não tem problema não. Agora fala assim para ele, ó. Deus usa pessoas simples como você para fazer obras extraordinárias. Porque Deus trabalha com gente. Que coisa linda, né? A gente traz isso no nosso coração e lembra que nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos o povo chamado a fazer a diferença. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em diferença na nossa casa, diferença nos nossos relacionamentos, diferença onde Deus nos colocou, diferença. Esse é o nosso chamado. Mas não é para fazer a diferença apenas de dentro ou de fora para dentro. Como muitas vezes ao longo da história, nós fomos desafiados a viver um evangelho que era de fora para dentro. Se converteu, muda a roupa, muda o cabelo, não fala mais com pessoas não cristãs, você abandona a sua família que não é crente, não vai mais no Natal, não vai mais no Ano Novo, não vive mais com ninguém, que agora tu é crente. Não é essa a transformação. Sabe por quê, irmãos? A principal mudança que Deus opera em nós não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Sem dúvida alguma, isso vai mudar a nossa forma de ser. E ontem até a gente mencionou isso lá no encontro com o seminário, que a nossa principal mudança da conversão não é a mudança moral, não é a mudança comportamental, mas a principal mudança que a conversão opera em nós é a mudança do nosso relacionamento com Deus. Se a conversão não for genuína, não muda o relacionamento com Deus. Às vezes muda até a moralidade por um tempo. O cara afasta da esposa, dá aquelas... Irmãos, eu vou já adiantar aos irmãos, eu sou mineiro da roça, então eu uso uns palavreados assim de vez em quando, que você não vai entender não. Não é língua estranha não, é mineirês mesmo, tá bom? O camarada dá aquelas pisadas na bola... E aí ele diz assim, eu quero reconquistar a minha esposa. Aí ele é crente, aí ele começa a ir para a igreja, muda o comportamento, né? Muda até o jeito de vestir, para de ir no bar. Só tem uma coisa, a vida dele não mudou com Deus. E se não mudou com Deus, não experimenta a conversão genuína. Porque a principal mudança da conversão não é a moralidade, não é o comportamento. A principal mudança da nossa vida é a nossa relação com Deus. Quando a nossa relação com Deus muda, as demais coisas irão mudar e serão permanentes. E aí a gente começa a entender quem nós somos. Um povo chamado para abençoar. É por isso que Gênesis 12, de 1 a 3, quando o Senhor fala a Abraão, chama ele para sair da sua casa, da sua parentela, para ir para uma terra que te mostrarei. E lá ele seria o quê? Uma
bênção. Esse é o nosso chamado. O chamado, nós somos um povo em marcha, chamados para abençoar as pessoas, para glorificar a Deus. Assim somos nós. Por quê? Porque Deus trabalha com gente, mas aí você diz, eu estou fora desse negócio. Eu ser chamado, a primeira coisa que a gente passa a entender é assim, não, chamado é o pastor. Chamado é o Evaldo que está aqui, que é missionário, o pastor Evaldo. Chamado é o pastor Fabrício. Chamado é o pastor Gildásio, eu não. Eu quero te dizer que você tem um chamado sim, para ser bênção lá, aonde você está, seja como engenheiro, como professor, como médico, aonde Deus te colocou, Ele tem algo para você ali. Aí você diz, eu não sou capaz, não tenho esse chamado, isso não é para mim. Quero lhe dizer uma coisa, você tem um chamado. E o seu chamado e o meu chamado, antes de qualquer coisa, é para ser bênção. Talvez você possa estar em dúvida com a sua vocação, dúvida com tudo aquilo que você possa estar vivendo, mas você foi chamado para ser uma bênção. Repita assim comigo, eu sou chamado para ser uma bênção. Eu sou chamado para ser uma bênção. Você reconhece isso na sua vida? Você já entendeu isso? Sabe por quê? Porque Deus usa gente, Deus usa pessoas simples para obras extraordinárias, porque o nosso negócio é gente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 e 14. Sem dúvida alguma, nós temos a plena consciência que Atos é um livro histórico. E por isso nós não construímos doutrinas a partir de um livro histórico. Mas nós temos muito que aprender a partir de um livro histórico. Nós temos muito que aprender a partir de olhar para um livro histórico, entender o seu contexto, aprender a sua realidade e tirar princípios para as nossas vidas. Princípios que são algo que nos leva, que nos norteiam, que pelo fato de serem princípios, são valores permanentes na nossa caminhada. Barclay diz uma coisa interessante, ele diz que Atos é a dobradiça que liga os evangelhos e fecha todo o restante do Novo Testamento. E a gente pega o livro de Atos, entendendo toda a maestria do doutor Lucas ao escrevê-lo, de uma forma tão detalhada, como médico, alguém que sabia muito bem fazer um relatório, alguém que já tinha aprendido a fazer um relatório, um diagnóstico. Deus usa esse homem com as suas habilidades. Por isso que eu estava dizendo, você precisa ser bênção aonde você está. Olha quem o Senhor pegou, um doutor, um médico, alguém que sabia fazer um bom relatório. Esse homem fez um bom relato. E aí nós temos Lucas, Atos, que muitos teólogos defendem ser um mesmo livro, mas para nós particionado, ou uma continuidade desses escritos. E nós temos então agora o doutor Lucas fazendo uma narrativa elaborada dos fatos. Que narrativa! E que em alguns momentos ele até entra nessa narrativa, ele volta, ele se apresenta usando a expressão nós. Ou seja, ele estava ali presente em muitos daqueles fatos, mas a gente chega aqui no capítulo 4, diante de um contexto interessante. Eu queria que nós pudéssemos ler esse texto. Vamos juntos? Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham o que dizer, ao contrário. Qual é o contexto em que nós estamos? Nós tivemos a celebração do Pentecoste, nós tivemos o momento do cumprimento da promessa de Joel, e nós temos o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, lá de João capítulo 16, e ali está a melhor teologia do Espírito Santo, porque é o Senhor Jesus que a narra, e ele disse que enviaria o Consolador, e o Consolador veio, e nós temos em Atos capítulo 2, esse ato inaugural, a vinda do Espírito Santo, e nós então temos a alegria de dizer que agora nós temos conosco, não apenas o dunamis, o poder,
Mas como eu gosto da melhor descrição, é o Paráclitos, aquele que está ao nosso lado sempre, que nos auxilia, que está conosco durante todo o tempo. E ali nós temos aquele fenômeno da expressão em outros idiomas, e o evangelho é pregado em diversos idiomas, e o mundo da época ouve o evangelho. E nós temos o finalizar do capítulo 2 falando do modus operandi da igreja. E a igreja que partia o pão de casa em casa, caminhava na doutrina dos apóstolos. E nós vamos ver ali, havia temor, muitas vidas eram salvas. O povo estava sendo impactado por aquele testemunho. E o texto termina finalizando dizendo: e o Senhor acrescentava, dia a dia, os que iam sendo. Isso nos dá uma tranquilidade, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é que dá crescimento à sua igreja. Isso nos traz uma tranquilidade. Não existe método, não existe metodologia, não existe estratégia, mas existe um Deus que dá crescimento à sua obra, porque o maior interessado que a igreja avance é o próprio Deus. Só que a gente entra no capítulo 3. E o capítulo 3 começa nos contando uma história interessante de como era a rotina desses discípulos de Jesus. É bom lembrarmos que os capítulos iniciais de Atos dos Apóstolos está contando a história da igreja neotestamentária, da igreja que nós chamamos de primitiva, onde a grande maioria dos seus primeiros membros não eram gentios. Eram judeus recém-convertidos, homens que já tinham por prática ir até o templo e orar, homens que já tinham por prática algumas formas religiosas vindas do judaísmo. E dentre esses nós temos, influenciados por essa cultura religiosa, Pedro e João. E o texto diz agora que os dois estão indo ao templo a oração, a hora nona. E é interessante que lá eles se deparam, meus irmãos, ao chegar no templo, diz a palavra de Deus no capítulo 2, que era trazido ao templo, olha interessante, um homem, e nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos a sua história, a não ser a seguinte identificação que Lucas disse: ele era trazido para o templo, e ele, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo. E ele era colocado na porta do templo, a porta chamada Formosa, e ali ele começava a pedir esmolas. E ele pedia ajuda para um, ajuda para outro. E nós sabemos desta história. Ali passaram pessoas e passavam pessoas durante todo aquele tempo, todo aquele dia. Uns ajudavam, outros não. E diante de todo esse contexto, ali estava aquele homem clamando por socorro, clamando por ajuda. Mas é interessante que não imaginava ele que ao vir para o templo naquele dia, não sabia ele que aquele dia seria um dia totalmente diferente de toda a sua história. Talvez ao sair de casa, ele imaginava que seria mais um dia em que ele seria talvez ajudado por muitos, mas humilhado por um número maior ainda. Porque olha, se tem alguém que sofre humilhação, é alguém que está na rua pedindo ajuda. Que situação constrangedora, porque ninguém pede ajuda simplesmente porque quer. No caso desse homem, aqui o texto diz que ele tinha uma necessidade muito além dele, ele já nasceu assim. E aquele dia estava indo lá no templo, Pedro e João. E então, ao ser indagado por aquele homem, vendo Pedro que já ia entrando no templo, verso 3, aquele homem clamou que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos, ou nos olhos dele, respondeu uma coisa. Quem lembra da resposta? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou. Levanta e anda. Vou só abrir um parêntese aqui. Talvez, pastor Pedro, um dos nossos maiores desafios da nossa geração é que nós temos muita prata e muito ouro, mas nós não temos mais a autoridade de dizer: levanta
e anda. Pedro e João diziam, e foram claros em dizer: nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que temos nós lhe damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Aquele homem então levanta, diz o texto bíblico, a palavra de Deus nos diz que em nome de Jesus Nazareno, ele levanta e começa a andar, e ele é tomado pela mão direita, e os seus pés então se firmaram, e ele se coloca de pé, ele anda e entra com eles no templo, saltitando e louvando a Deus. Se o texto terminasse aqui, era extraordinário já, a gente podia parar por aqui, fazer aplicações extraordinárias, mas o texto segue. Isso traz um alvoroço, porque imagine aquele templo, aquelas pessoas que frequentavam o templo, conheciam aquele homem, e ele que estava sempre à porta, agora ele está saltitando lá dentro. Primeiro que ele já está incomodando, porque o templo devia ser um lugar muito tranquilo, de muito respeito, e o cara está dançando lá dentro agora, está pulando, como é que pode? Mas é fácil a gente julgar o cara que nunca andou, agora está pulando. É fácil a gente julgar porque a gente sempre andou, não sabe a alegria que está no coração dele. Às vezes a gente não consegue entender quem chega na igreja com algumas expressões, sabe por quê? Porque a gente já está tão antigo lá dentro que a gente nem se alegra mais na presença de Deus. Aí alguém chega e começa a pular, a dançar, e a gente já começa a ficar assim, opa, não pode. E eu entendo muito bem, não estou dizendo aqui que a coisa deve ser solta, mas o que ocorre? Há muitas pessoas que elas estão tão gratas do estado que elas saíram, que elas se expressam de maneira que nós nem pensamos. Assim era esse homem. Ele começou a se expressar de alegria diante de Deus do que tinha acontecido, e o povo começou a louvar a Deus, e o povo sabia quem ele era. E aí Pedro, usado por Deus, pega a palavra e madeira, sermão. Pedro começa a pregar, a palavra de Deus é pregada, Pedro começa a ensinar, Pedro começa a exaltar, e ele pulando, está ele se alegrando, e Pedro falando. Mas irmãos, aí a gente entra no capítulo 4, porque Pedro ainda estava falando, os sacerdotes então ficaram incomodados com aquela situação. Sacerdotes incomodados com aquele contexto de tudo que estava acontecendo, vem o capitão do templo e os saduceus e dão uma enquadrada no Pedrão. Queria ver enquadrar alguns dias antes do Tu Me Amas, eu queria ver se enquadrava ele fácil. Agora não, né? Dominado pelo Espírito Santo, outra vida. Graças a Deus por isso, né? E enquadrar o Pedrão agora. Enquadraram Pedro e lançaram a mão deles e os colocaram na prisão. Atos capítulo 4 começa falando disso, que agora eles estão presos. Mas muitos do que ouviram falar, naquele momento eles vão presos, mas muitos acreditam. E o texto segue. Vem o dia seguinte, reuniram-se então em Jerusalém os principais dos anciãos, os escribas, porque agora eles tinham um problema sério para resolver. Não bastava apenas dizer que ele estava ressurreto, que Cristo tinha ressuscitado, mas agora tinha uns camaradas que vieram, uma turma lá da Galileia que estava fazendo uma arruaça no templo, e essa arruaça agora trouxe um movimento que eles não esperavam, porque tinha um coxo que ficava lá pedindo esmola, que era desde criança daquele jeito, só que no dia anterior ele foi curado. E não tinha agora como questionar se a cura era verdadeira ou não, porque a ressurreição podiam até questionar. Mas ali, quem iria questionar se ele está aqui? Então vamos trazer esses homens aqui, né? Vamos conversar com eles. E aí trouxeram então Pedro e João, e o sumo sacerdote, Anás e Caifás, João e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem, pôs eles no meio e começou aquela inquisição. E aí eles fizeram uma pergunta que eles não imaginavam que problema eles iam arrumar com aquela pergunta. Vocês fizeram aqui em nome de quem? Mais ou menos assim, vocês estão aqui, de onde vocês vêm? Qual a formação que vocês têm, hein? Qual é o seu grau? Você estudou em que escola? Essa talvez seria uma boa pergunta. Vocês são discípulos de quem? De Gamaliel? Vocês são de que escola?
Aí diz o texto que Pedro, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e aqui a gente abre um parênteses rapidamente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, a principal manifestação, ela é abrir a sua boca para pregar a palavra de Deus. Tem muita gente que anda dizendo que está cheio do Espírito Santo aí, que tem unção de lagartixa, que pula, que rola, que dança, mas não fala de Jesus para ninguém. Não é esse o Espírito Santo que as Escrituras nos diz. O Espírito Santo que a Escritura nos diz que quando alguém está cheio dele, não consegue se conter e começa a falar de Jesus. A gente vive uma geração que fala muito de poder, mas fala pouco de caráter. E aqui nós temos Pedrão cheio do poder de Deus, mas ele faz o quê? Principais do povo, anciãos de Israel, visto que somos interrogados acerca dos benefícios que fizemos a um homem enfermo e de modo como foi curado. E aí Pedro vem, descasca e apresenta Jesus Cristo como aquele que foi a pedra rejeitada, e ele vai dizer: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! O nome de Jesus é glorificado, porque alguém cheio do Espírito Santo mira toda a glória para Jesus. Pedrão poderia dizer assim: quem curou ele? Fomos nós. Vem para cá que aqui tem umas propagandas assim agora, né, na nossa geração. Vem para essa igreja aqui, vem para cá que aqui tem poder. Como se o homem fizesse alguma coisa, irmãos. O homem não faz nada. Toda honra e toda glória deva ser dada a Jesus. E Pedro diz: é somente ele, em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Tudo é para ele, por ele toda a glória deve ser dada a ele. Aí ele termina, eu fico imaginando agora, se ele ao terminar o discurso, ele pôde ouvir a sentença dos doutores, porque eles chegaram à conclusão. Qual é a conclusão que eles chegaram depois do discurso de Pedro? Justamente os versos 13 e os versos 14, em especial o 13, vendo eles a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas simples para obras extraordinárias, porque o negócio de Deus é gente. Quando a gente olha para esta história, quando a gente, ao meditar nesse texto bíblico, ao mergulhar nas Escrituras, e ela se explica por ela mesma, que a palavra de Deus é completa, nós olhamos para ela e vemos algumas coisas interessantes. Deus usou esses homens de maneira ousada. É interessante quando a gente olha Deus usando homens simples de maneira ousada, e o verso 13 diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Nós não estamos em nenhum momento aqui depreciando a importância do estudo, do conhecimento, de buscar, não é isso, mas nós estamos aprendendo com estes homens que tinham outros valores, que tinham outras formas de valorizar e reconhecer o ser humano, que eles foram impactados por dois homens simples, em especial por Pedro, que vem da Galileia, um pescador, alguém que todo mundo diria: esse é improvável, esse como pode? É interessante quando a gente olha a história de Israel, o processo discipular em Israel, a gente vai ver uma coisa interessante, pastor Dário. Se a pessoa não nascesse na tribo de Levi, meu irmão, ele já estava fora. Aquele que vinha da tribo de Levi tinha o quê? O carimbão, você pode servir no templo, você é um levita. Mas e se não fosse da tribo de Levi?
Qual era a única maneira de ter uma ascensão religiosa? Sonhar, lutar, buscar um rabino e passar a servir ele. E se buscar de todas as maneiras para que ele te aceitasse na escola dele, porque a escola de ensino dos gregos era paga. No contexto grego, se você queria um mestre, sua família tinha que ter o quê? Dinheiro. No contexto de Israel, você deveria passar a servir um mestre, e desde pequenininho, e a sua família ia buscar a oportunidade de você servindo aquele mestre, servindo aquela escola, ali você iria crescer. É por isso que Pedro ficou doido, pastor Ribamar, quando Jesus veio lavar os seus pés, e ele disse: o senhor não lava os meus pés. Por quê? Aquilo foi um simples ato de dizer não lava meus pés? Não, é que na concepção e na criação de Pedro, jamais um mestre poderia lavar o pé de um discípulo. Porque no contexto de Israel, quem é que servia o mestre? Era sempre o discípulo e não ao contrário. É por isso que o discipulado de Jesus é totalmente diferente do nosso. E aí o que acontece? Nós temos aqui mais uma vez o reino de Deus trazendo tudo diferente. Porque enquanto o contexto judaico esperavam homens letrados, doutores, no evangelho o Senhor estava usando homens iletrados, pessoas simples, para que o reino de Deus avançasse. Porque o negócio de Deus é... Ousadia de Pedro era fruto de quê? Fruto do seu conhecimento? Fruto de toda a sua formação? Não, a ousadia de Pedro era porque Pedro, diz o verso 8, ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro, ele era um homem simples. Pedro era um homem que tinha sua ousadia também fundamentada onde? Na certeza sobre quem ele estava falando. É interessante que nós pensamos numa geração que deseja ter muita ousadia, e nós temos ousadia para muitas coisas. E principalmente a nova geração cresce num Brasil cheio de ideias revolucionárias, diz assim: nós vamos mudar o mundo, mas é a geração do mimimi. Nós vamos mudar o mundo, mas quer levantar 11 horas da manhã para mudar o mundo. Ninguém muda o mundo levantando 11 da manhã, querido. Você quer mudar o mundo? Pensa de uma coisa, comece mudando a sua própria vida, e você não tem poder para mudá-la. Quem tem poder para mudá-la é o Espírito Santo de Deus. A maior mudança no mundo vai começar quando nós formos submissos ao Senhor e ao Espírito Santo do Deus. E aí a gente começa a ver, tinham ousadias, eram ousados no falar. Por quê? Porque Deus usa gente simples, gente que sabe de quem Ele está falando. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que se nós queremos ser usados por Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, e Deus que usa pessoas, que usa gente com ousadia. Agora Ele usa a gente também com autoridade, e o texto nos ensina isso. Olha aí, a próxima tela vai nos mostrar isso. Acho que travou aí, mano. Ele nos usa com autoridade diante dele e diante de todas as pessoas. Às vezes nós achamos que a autoridade será fruto de ações humanas. Não. Processo de autoridade, e no meu neopentecostal se fala muito de autoridade espiritual, como algo que vem como uma etiqueta, e principalmente numa hierarquia espiritual. Aqui nós aprendemos como o Senhor usa como autoridade as pessoas. Quer ter autoridade? Ande com Jesus. Quer ser alguém respeitado? Ande com Jesus. Irmãos, eu não venho de família evangélica. Meus pais não eram cristãos. Eu sou fruto de uma junção que é muito típica no Brasil: português com índio. Meu lado paterno vem de Portugal, mas meu lado materno foi literalmente pego no laço. Minha tataravó era Krenak,
Krenak é da linhagem dos botocudos, os índios bravos que nós tínhamos lá na região do Vale do Aço, que quando abriram a ferrovia Vitória-Minas, tiveram que matá-los para que pudessem passar com desenvolvimento. Minha avó não tinha sobrenome, foi registrada como Maria de Jesus, literalmente buscada no laço. Uma mistura de português com índio, e aí você já imagina o que vai sair. Vai sair brasileiro, né? Nosso jeitão, esse jeitão nosso, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar envolvido com sincretismo, a nossa forma da mesma maneira que a gente vai na igreja, vai no centro, e assim por diante, acha que isso tudo é normal, até porque a imagem que está no centro é a mesma que está dentro do templo católico, só muda o nome. Olha o sincretismo. Mas um dia papai disse assim, eu vou lá para Brasília, lá está desenvolvendo, ele mudou para lá em 69, aí depois ele voltou em 79, nós já éramos um punhado de meninos, alguns ficaram lá, aí nasceu mais um punhado em Minas Gerais, nós somos 8 irmãos. Papai gostava de menino, papai era bom no negócio. O mais velho já ficou. E aí começou a chegar aquela fase de estudo, começou a voltar todo mundo para a capital. A gente numa cidade sem condições. E aí nós mudamos para uma cidadezinha que tem em Brasília, uma cidade satélite chamada Braslândia, que é mais afastada. E nós fomos morar numa rua. E quando nós mudamos para lá, tinha uma senhora que morava naquela rua, pastor Ribamar, chamada Abigail. E nós conhecemos aquela senhora, ela tinha um filho da minha idade, o Elias. E eu comecei a brincar com Elias e conviver com Elias. E conhecer a família do Elias. A Abigail era pernambucana, seu esposo pernambucano, Amaro, depois irmão Amaro. Amaro não conhecia Jesus, Abigail crente extraordinária. Aquela mulher quando ela apontava lá no início da rua. Irmãos, tem gente que parece anjo, né? Assim, com todo respeito. Você olha para a pessoa assim, ela é diferente, até no jeito que ela vinha andando. E muitas vezes aquela senhora vinha com algumas sacolinhas nas mãos assim, e ela tinha passado no mercado, e ela não ia na casa dela direto não, ela ia na nossa, porque ela sabia que nós estávamos passando uma pindaíba danada. Os irmãos conhecem essa expressão, desculpa usar essa expressão, mas é bem mineira, um tempo assim difícil, sabe aquele negócio assim que a coisa está difícil? Mas ela ia lá em casa, e às vezes ela levava dentro daquele saquinho assim um pedaço de carne. Ah, irmãos, porque chega uma época da vida que você sabe que ovo e carne tem o mesmo gosto. Você sabia disso, né? Que você só come ovo, e graças a Deus quando tem ovo. Aí você descobre que tudo tem o mesmo gosto, que tudo é uma questão de gratidão e saber o que Deus tem para você. Mas ela passava, pastor Mendes, e deixava um saquinho lá em casa. Mas tinha uma coisa que chamava a nossa atenção, o Amaro era alcoólatra. Hoje não pode ter mais nem carroça, né? Mas antigamente, quem é mais antigo aí lembra que carroça fazia frete. Lá em Brasília agora o cara não pode ter mais nem carroça. Em vários estados do Brasil proibiram o transporte por animais. Mas ele vinha bêbado, e eu me lembro dessa cena, e ele ficava ali em cima da carroça bêbado e batendo no cavalo. E aquilo era uma briga, irmãos. E ele chegava e ele começava a bater no cavalo, e aquilo era um problema. Mas a Abigail já tinha chegado do trabalho. Ela trabalhava na casa do governador, ela passava as roupas do governador, ela era funcionária pública designada dentro da casa do governador. Pensa numa pessoa que fazia diferença na vida do rei. Era aquela mulher. E ela saía lá de dentro. E ela vinha, dizia assim, calma, Amaro. Levava ele para dentro. Quantas vezes eu vi ela desarriar o cavalo, acalmar a situação, e o filho levar o cavalo para o pasto, e eu ia com Elias muitas vezes, e aquele ambiente de desespero, de briga, começava a ter calma. Aquilo começou a mexer com a gente, que a gente não conhecia Deus, não tinha religião, mas aquela senhora que não era parente da gente, ia lá na nossa casa nos ajudar,
cuidava da gente, queria saber como a gente estava, dava presente para a gente naquele momento difícil. O marido dela chegava fazendo aquele escarcéu e ela tranquilizava tudo. Mas eu comecei a notar que ela cantava, ela era contralto, ela cantava uns hinos bonitos. E ela cantava: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Até que um dia ela disse para minha mãe assim: eu posso levar o seu filho comigo para a igreja? Mineiro tem uma cultura, dentro da cultura mineira tem um princípio de honra. A cosmovisão de vergonha e honra é muito forte. E quando você ajuda um mineiro no momento que ele precisa, ele tem uma expressão que é assim: eu devo obrigação para fulano. Depois que você conquistou ele, pro resto da vida você vai ter o que você quiser com ele. Essa é a nossa cultura lá. E ela tinha conquistado os meus pais. Quando ela pediu para que eu pudesse ir com ela à igreja, quem ia falar não? Eu comecei com aquela mulher, a igreja que ela pertencia, a primeira igreja batista. E eu comecei a ouvir o evangelho. E aos 13 anos, quando eu tinha o maior mal da minha vida, que era o medo da morte, numa manhã de domingo, numa igreja como esta, eu ouvi uma mensagem baseada em João capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Esse não vai morrer mais, porque ele passou da morte para a vida. Aquele dia eu conheci a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu encontrei paz. Hoje 80% da minha família já conhece a Jesus, inclusive os meus pais. Pouco tempo depois, a irmã Abigail foi chamada pelo Senhor no infarto fulminante e foi para a glória. Talvez jamais ela imaginasse que aquele garotinho que ela levava para a igreja um dia se converteria e talvez pudesse até ser um missionário. Mas o que mais me chama a atenção é aquela mulher tão simples, de Vitória do Santo Antão, no interior do Pernambuco, quando ela entrava naquela rua, nós tínhamos uma certeza: ela havia estado com Jesus. Talvez um dos nossos maiores males da nossa geração seja justamente esse. As pessoas nos conhecem por tudo, pelo time que torcemos, pela política que defendemos, e às vezes a gente tem irmãos. Vou só abrir mais um parênteses aqui. Você está achando que algum político vai mudar o Brasil? Você arrumou um monte de inimizade por causa de política. Só quero te dizer, o problema do Brasil não é econômico, o problema do Brasil não é financeiro, o problema do Brasil não é só isso não é educação. O problema do Brasil é pecado, e pecado só o sangue de Jesus pode purificar. Quem tem resposta para o Brasil é a igreja. Gente que ao ser reconhecida onde passa, as pessoas vão dizer: esse andou com Jesus. Como você é reconhecido? Como as pessoas lhe enxergam? O texto diz que Pedro e João, eles foram reconhecidos como autoridades, porque eles haviam estado com Jesus. Eles tinham autoridade. Qual é a autoridade que você tem? Eles não precisavam dizer: nós somos discípulos de Jesus. Não. Isso era tão forte neles que na noite da traição Pedro foi reconhecido porque falava como ele, parecia ele. Como nós somos reconhecidos? A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, mano, travou de novo aqui, é o quê? Autoridade. Deus usa pessoas simples, Deus usa gente cheia do Espírito Santo, com ousadia e com autoridade. E eu termino nessa noite dizendo o seguinte: Deus usa pessoas simples, gente simples, porque o negócio de Deus é gente, com ousadia, com autoridade. Mas Deus também faz uma coisa: Ele dá a nós
E se você olhar aí o verso 12, uma mensagem. Gente simples, mas com uma mensagem poderosa. Gente simples. Irmãos, nós estamos com a Bíblia na mão, nós não precisamos de ir lá. A Escritura está aí na sua mão. Vamos ler juntos o verso 12? Qual era a mensagem de Pedro? E nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos. Essa era a mensagem de Pedro. Ele tinha uma mensagem, ele tinha autoridade, sendo homem simples, ele tinha ousadia, sendo homem simples, mas ele tinha uma mensagem. Sabe por quê? Porque a mensagem não está no pregador, a mensagem não é fruto da eloquência de quem a prepara, a mensagem não é fruto necessariamente do nosso labor teológico, a mensagem é a mensagem porque ela é a palavra de Deus, é porque é a Bíblia. E às vezes tem hora que nós ouvimos algumas mensagens que elas são extraordinárias, ela tem um labor maravilhoso, ela tem muita teologia, ela só não tem autoridade, porque falta a ela a Escritura, a palavra de Deus. Meu pastor sempre me ensinou uma verdade desde pequeno. Diz assim: meu filho, se tu não tem o que pregar, prega a Bíblia, você não precisa pregar outra coisa. O problema é que a gente está pregando um monte de coisa, a gente está falando de muita coisa, a gente só não fala mais das Escrituras. Qual era a mensagem de Pedro? Em nenhum outro nome há salvação, é o nome de Jesus. Ele tinha uma mensagem clara. Termino nessa noite porque o nosso tempo já esgotou, chamando a sua atenção para uma coisa. Pedro não tinha nenhuma estrutura a seu favor. O que ele tinha? Estava preso. Que estrutura Pedro tinha ao seu favor? Nenhuma. Pedro não tinha nada que é humano ao seu favor. Vinha da Galileia, formação pequena. Faltaram um pouco perguntar assim: quem é teu pai? Dá a carteirada aí. Talvez o pai de Pedro também não seria conhecido, então ele não quis nem falar de quem ele era filho, né? Não vai adiantar muita coisa. Não tinha estrutura, não tinha referências familiares conhecidas, talvez. O que nós poderíamos dizer desse homem? Vai ter um ministério bem sucedido? Vai chegar onde esse homem? Só tinha uma coisa que nós não podemos negar: Pedro havia estado com Jesus. Às vezes nós temos tudo e nós achamos que o que vai fazer a igreja decolar, nós achamos que o que vai fazer a coisa acontecer é a nossa estrutura, é a nossa formação, é tudo aquilo que nós temos que é humano, que de fato agora eu já sei, eu estou preparado, eu vou chegar do lado de lá. Não estou aqui denegrindo a estrutura, não estou aqui denegrindo a formação, pelo contrário, devemos fazer tudo isso, mas nunca podemos esquecer de uma coisa: o que vai fazer a diferença de onde estivermos é se de fato temos ou não estado com Jesus. Sabe por quê? Porque o negócio de Deus, e Ele usa pessoas simples para obras. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. E aquele meu irmão aqui do teclado. E eu queria nessa noite, quando nós começamos a conferência Cuidar, apenas te fazer uma pergunta: como você é conhecido? Pedro, eu já vi algumas mensagens sobre Pedro e eu tenho uma paixão muito específica por ele.
A gente gosta muito de Paulo, né? Aquele teólogo, missionário teólogo. Mas eu gosto muito de Pedro. E me identifico muito com Pedro. Eu acho que Pedro era um cara assim, bem matuto igual eu. Aquele cara grossão, parecendo papel de embrulhar prego. Sim, cara grosso. Mas que um dia ele teve um encontro pessoal com Jesus. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Eu já vi algumas mensagens dizendo que Pedro era dono de uma grande empresa de pesca. Já vi cada coisa assim falando sobre Pedro. E Pedro era aquele cara que teria várias embarcações e um dia ele deixou tudo. Achei até interessante o argumento histórico que aquele autor usou. Eu não sei se Pedro tinha uma grande empresa de pesca. Eu não sei se ele seria conhecido como o Senhor Fish, né? Senhor Peixe. O cara. Não, ele não era conhecido por isso. Pedro, ele não foi conhecido também pelas coisas que ele fez que não deveria ter feito. Quem é esse cara? É aquele que cortou a orelha do soldado? Quem é esse cara? É aquele que negou a Jesus? Não, ele não foi reconhecido por isso também. Porque o reconhecimento nosso não está a partir do que nós temos de bom ou o que nós temos de ruim. O nosso reconhecimento é a partir de quem nós somos em Deus. Interessante isso. E Pedro agora é reconhecido pelo Sinédrio, pelos doutores da lei, não como o Senhor Fish, não como traidor, mas ele foi reconhecido como alguém que tinha estado com Jesus. Como você é reconhecido? Quero terminar nessa noite dizendo que o nosso Deus é um Deus que trabalha com pessoas simples, mas que se deixam ser usadas por Ele, e elas são usadas com ousadia, com autoridade, porque elas estão com Ele, e elas têm uma mensagem de Deus para esta geração. E talvez você diz, como pode Deus me usar? Se a vida inteira, o meu ministério na igreja é aquele que é o ministério da minha sogra. Minha sogra tinha 2 ministérios na igreja a vida inteira: leitura responsiva e oração silenciosa. Talvez o seu é assim. Eu quero te dizer uma coisa. Minha sogra entendeu que um dia ela podia ser usada por Deus. Ela começou se tornando uma hospedeira de pequeno grupo. Daqui a pouco, um dia a líder de crianças não pôde vir, e ela era uma vovó, aprendeu a cuidar de crianças, conhece a Bíblia, e ela disse assim, pode, mas até ministrar a lição? Pode. E ela começou a ministrar a lição para as crianças. E agora ela já é líder em treinamento de um pequeno grupo de crianças. E a coisa está indo, e Deus tem usado ela de muitas maneiras. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas simples para obras extraordinárias. Aí eu pergunto, você está se achando simples? Você está se achando pequeno demais? É com você que Deus quer tratar nessa noite, porque Ele quer te usar, porque Ele quer usar a sua vida, querido. Ele não está preocupado com o que você tem, com a sua estrutura. Meu pastor, você está preocupado lá com a sua igreja. Eu não tenho um templo desse aqui, eu não tenho as luzes, eu não tenho isso. Meu irmão, esquece tudo isso, sabe por quê? Porque o Senhor não precisa de estrutura, o Senhor quer usar gente. A gente que, Senhor, eu estou aqui, conta comigo. Senhor, eu sou como Pedro, eu sou grossão, eu não sei fazer muita coisa, eu não falo nem direito. Mas eu quero dizer ao Senhor, me entrego por completo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter autoridade na palavra. Eu quero ter experiências com o Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nessa conferência para de hoje a domingo você lembrar disso, ser recordado disso, que Deus usa pessoas como você, como eu, gente simples. Sabe por quê? Porque o negócio do nosso Deus é gente. Eu queria te convidar a ficar de pé, mas eu queria te convidar a dar mais um passo. Você que talvez por muito tempo tem pensado assim,
esse negócio. Para mim, eu jamais vou conseguir discipular alguém. Eu jamais vou conseguir influenciar alguém. Eu quero dizer a você que de nós mesmos a gente não consegue fazer isso nunca. Mas se a gente começar a se encontrar com Jesus, coisas extraordinárias vão acontecer. E nós seremos pessoas com ousadia, com autoridade e com uma mensagem de Deus para esta geração. Pastor, eu quero isso para a minha vida. Queria desafiar você a sair do seu lugar e corajosamente vir diante do altar do Senhor. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente, nessa noite. Eu queria desafiar você a começar essa conferência dizendo: Deus, eu quero fazer a diferença nessa minha geração. Queria te convidar a sair do seu lugar e a vir diante do Senhor e dizer: Pai, às vezes eu me acho tão pequeno. Às vezes, Senhor, eu me acho que nada vai acontecer através de mim. Eu tenho tantas falhas, tantas fraquezas. Senhor, eu já pensei em desistir tantas vezes. Quantas vezes o pastor me chamou para liderar um grupo pequeno, eu nunca aceitei porque eu me acho incapaz. Quantas vezes o pastor diz: você deve discipular alguém. Eu não aceito, eu não consigo viver isso porque eu me acho incapaz. Eu não tenho todo o conhecimento, eu não estudei no seminário, como é que eu vou discipular alguém? Aí nessa noite o Senhor está falando conosco assim: olha, para você discipular alguém só precisa de uma coisa, você se encontrar comigo. Porque se você for discipulado por mim, diz Jesus, você vai fluir rios de águas vivas. Nessa noite Ele está dizendo para nós: eu quero te usar. Sabe por quê? Porque esse Deus que usa pessoas, Ele não está atrás de estruturas, Ele não está atrás de tijolo. É por isso que Ele foi tão claro: Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes a gente estava lá, um no Monte Gerizim, outro em Jerusalém, mas agora o altar é outro, o templo é outro, são corações quebrantados. Queria desafiar você a sair do seu lugar hoje e a vir aqui à frente e dizer: Pai, eu quero ter uma experiência nova com o Senhor. Pai, eu quero viver algo novo com o Senhor. Pai, eu quero ter uma experiência de vida que eu ainda não tive. Eu quero entrar, Senhor, num nível de vida cristã que eu ainda não entrei. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, hoje nós aprendemos com homens simples como Pedro e João, que um dia, Senhor, usados pelo Senhor, foram ao Sinédrio. E diante de toda aquela situação, eles foram reconhecidos não por características humanas, não pela argumentação humana, mas eles foram reconhecidos que eles estiveram com o Senhor. Pai, nós queremos estar com o Senhor, Pai. Perdoa, Deus, porque às vezes não levamos, Pai, os nossos encontros com o Senhor com a seriedade que devíamos levar. Oh Senhor, faz de nós, Pai, homens e mulheres que entendam que o processo discipular começa com morte. A morte do eu, a morte da nossa própria vontade, a morte do nosso egoísmo, a morte, Senhor, da nossa arrogância, a morte do medo. Nós levamos tudo à cruz, Pai, porque nós queremos nascer em Ti e queremos poder dizer como Paulo: não vivemos mais nós, mas o Senhor vive em nós e através de nós. E ao Senhor toda a glória. Nos usa, Pai, para sermos instrumento na vida de outras pessoas. Nos usa com ousadia, Senhor. Oh Deus, nos usa com autoridade. E principalmente, Senhor, nos dá uma mensagem que será fruto da experiência contigo todos os dias, através da leitura das Escrituras, Pai. Transborda o nosso coração da Tua palavra. Transborda o nosso coração da Bíblia, que é inerrante, que é eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes.
E que durante esses dias dessa conferência, nós sejamos impactados pelo Teu poder. E que não seja mais um evento, Pai. De evento nós estamos cheios. Nós não precisamos de mais um programa. Mas o que nós precisamos é de rendição, é de transformação, é de mudança de vida. A começar em mim, Senhor, quebra corações, para que sejamos um, como Tu és em nós. Obrigado por esse tempo juntos. É a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ajuda o irmão que está do teu lado aí a ficar de pé. Ajuda ele. E diga assim para ele: Deus quer usar a tua vida. Esse que está aí perto de você, diz isso para ele. Porque o negócio de Deus, Deus usa pessoas simples para obras. Deus usa pessoas simples. Que Deus nos abençoe.